Sextou com aquele gostinho de semana intensa de um CLT, mas que foi entregue com sucesso, suor e lágrimas. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho. E vamos de VT com vinheta nova? Gente, eu sei que as histórias contadas estão fazendo um certo sucesso. Gravar com a mamãe também deu um sucesso. Minha mãe tá amando as mensagens, obrigado, né? Aproveito para agradecer. Mas eu queria fazer conversas aleatórias, sabe? Conversas aleatórias, meio que trocar uma ideia sobre alguns assuntos, e também saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. O motivo de eu ter aberto o canal foi muito porque eu tava mergulhando ali nos conteúdos da Beta Porchat, né? Do Bruno Baroni, o Gianluca, a Smail e tal. E aí eu percebo que eles meio que seguem uma mesma linha de conteúdo, que é basicamente trazer alguns temas que estão em alta, quentes e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, Será que eu faço isso, a mesma coisa? cara, dá pra perceber pela forma que eles trazem que é muito trabalhoso, porque você tem que entender a pauta, ler sobre ela, e você tem que pesquisar opiniões sabe, construir todo um roteiro que toma muito tempo. O que vocês acham? Vocês acham que eu faço um quadro aqui de trazer fofocas, de trazer pautas quentes? Porque eu vi várias coisas acontecendo essa semana, como, por exemplo, a questão lá do metanol, né? As pessoas que foram intoxicadas com isso e tudo mais. E blogueira divulgando intercâmbio duvidoso, sabe? E aí eu fico assim, cara, mas será que eu falo sobre isso? Será que eu trago uma fofoca, tipo, de uma Virgínia numa escola de samba? Sabe? Tipo, será que eu vou por esse caminho também? Porque, obviamente, isso engaja, porque a gente tá falando do assunto, uma pauta quente, né? Não sei. Eu acho que dá um trabalho, né? Eu vejo ali pela Beta, quando ela tá falando da pauta, 1 milhão de abas abertas, porque ela vai falar de um assunto X e ela traz opiniões, ela agrega opiniões, mas demanda um tempo e, obviamente, ela tem uma equipe, o Gianluca tem uma equipe, a Smail tem uma equipe. Então, eu fazer isso sozinho, não sei, né? Talvez só falar do tema rapidamente, pode ser. E, cara, durante a semana, minha cabeça fervilha de ideias. Eu tenho 1 milhão de ideias pra falar, pra trazer aqui, não sei o quê, em nome de quadro só que as ideias chegam e vão embora da mesma velocidade que pensamentos intrusivos. Passa rápido. E aí, às vezes, eu tô no meio de um furacão ali, eu não consigo parar e escrever um tema que eu gostaria de falar, que eu gostaria de trazer e tudo mais, ou uma ideia de quadro e tudo mais. A ideia das histórias, que muita gente fica me perguntando, cara, é você mesmo? Ou você tá contando a história de alguém? E a graça é justamente vocês não saberem, né? Se é de fato uma história minha ou se eu tô contando a história de alguém, né? Mas eu gostei dessa ideia, desse quadro, porque eu posso trazer determinadas situações que eu vivi, obviamente mega alteradas, né? Porque, enfim, não dá pra eu trazer na íntegra como aconteceu, porque eu não quero levar um processo, não tenho nem dinheiro pra isso. Talvez essa história seja minha, ela não necessariamente é sobre mim. Talvez é uma história que eu vivi com alguém, ou que eu vi alguém passando, ou que de fato aconteceu comigo. Ou pode ser fic também, né? E eu percebi que a criatividade nesse quadro, ela fluiu, porque eu vou escrevendo. Quando eu vejo, a história tá pronta e aí é só ligar a câmera e gravar. Recebi bons feedbacks, né? No sentido de, porra, tá muito bom, como você tá contando, e o final prende, não sei o quê, legal. Tem muitas histórias pra contar. E algumas pessoas já me mandaram algumas histórias, algumas um pouco cabeludas, que eu meio que tô assim, meu Deus, como que eu conto isso? Mas vamos ver, né? E aí, esses dias,
outra aleatoriedade. Esses dias assistindo aqui vídeo e tudo mais, eu fiquei pensando, falei, cara, eu quero tanto isso. É, eu gosto tanto disso, né? De gravar vídeo, de falar e tudo mais. Mas eu fico pensando, cara, será que eu tô pronto pra lidar com estar nesse meio? Né? Por exemplo, eu falo muito que eu quero fazer teatro e terminar o teatro e tirar DRT. E aí eu fico pensando, cara, mas como que vai ser isso, né? Acho que tem uma distância muito grande entre você querer alguma coisa e ela acontecer, sabe? Eu fico com a impressão de, tá, viralizou. Tava até vendo uma entrevista do Rafael Chalub, esse menino do Vai Responder Não, né? Da Pfizer, né? Que ele gravou durante a pandemia. E o estouro dele foi muito pá, né? Tipo, do nada ele gravou um vídeo, obviamente não esperava, e da noite pro dia ele tava com 1 milhão de seguidores. E aí, isso me fez refletir de tipo, cara, imagina se um vídeo meu viraliza e eu ganho 1 milhão de seguidores. O que eu vou fazer? Vou dar tudo! Tudo! Sabe o que é tudo? Tudo de mim. Não vai sobrar nada. Nada. Vou dar tudo de mim. Né? O que eu faço? Tipo, eu passo a gravar story todo dia, eu começo a gravar um monte de vídeo. O que eu vou fazer com, né, com a possível fama caso ela aconteça, né? Ou, cara, terminei o teatro e tirei a DRT. Como que vai ser esse pós? Eu sei que, obviamente, não vai ser fácil. Mas, cara, será que o que eu imagino sobre isso vai ser a realidade? Ou o que eu imagino tá muito descolado da realidade? No sentido de, cara, tirei a DRT, e aí? Qual é o próximo passo? Sabe, a minha cabeça dá esse nó, às vezes, de pensar assim, tá, você quer isso, mas e quando isso chegar? Como que vai ser? O que você vai fazer, né, com isso? Então a minha cabeça dá uma bugada. Muitas pessoas falam assim pra mim, nossa, ia ser tudo ver você no Big Brother. Ai, acho que você ia entregar tudo. Eu falo, será, gente? Porque eu fico com medo de quando chegar lá, porque eu fico imaginando assim, cara, o Big Brother é um lugar fechado que você fica trancado meses com pessoas que você nunca viu na vida. O que isso vai gerar em mim? Será que eu vou chegar lá e travar? Ou será que eu vou chegar lá e vou me soltar justamente pra poder extravasar de estar num lugar com pessoas estranhas e que eu nunca vi na vida? Como que vai ser isso, sabe? Será que... Porque assim, eu na vida, eu sou muito direto, muito objetivo. Né? O famoso, se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Usei um ditado de uma pessoa... Enfim. Mas será que se eu chegasse lá, eu ia entregar esse entretenimento? Né? De treta e de me posicionar e de falar mesmo e papapá? Ou será que eu vou ser um arregão? Ou será que eu vou ser uma planta, sabe? Ou será que eu vou ser uma Carol Conká e, ser canceladíssimo aqui fora? Isso me dá um pane, né? Tipo, beleza, cheguei. As pessoas falam muito da ótica do que vem eu fazendo no dia a dia. Mas, cara, eu tô na minha vida, eu tô fazendo as coisas que eu gosto. Como que seria eu dentro de uma casa ali, exposto 24 horas por dia, naqueles quartos? Cara, eu fico pensando assim, cara, imagina eu naquele quarto. E olha que eu nem sou o psicopata da limpeza, né? Tipo, maluco por limpeza. Mas eu fico pensando assim, gente, um monte de tênis, com certeza podres naquele quarto. Gente peidando, gente roncando, gente, sabe? Aquele cheiro de guardado ali. Aqueles quartos completamente, mano, cheio de luz. Com umas pinturas que acho que com certeza são provocativas pra te enlouquecer, pra te tirar do eixo. Como que seria isso, sabe? Será que eu seria uma pessoa hipócrita? Será que
minha primeira fala, o nego já ia pegar, assim, várias coisas que eu falei na vida e meio que soltar, assim, falar: olha como ele é hipócrita, ele falava isso, olha o que ele tá falando na casa. Será que eu teria falas problemáticas? Cara, como que seria, né? O Joca no Big Brother. Ó, o cacto chegou muito perto, já esperto, pô. Mas eu decoro também o ambiente. Língua igual um chicote, já. Eu não arrumo confusão. A confusão vem até mim, eu só me defendo. Mas eu não arranjo confusão. Eu vejo coisa aqui dentro que me incomoda, eu fico quieta. Né? Eu acho que eu seria meio a meio. Metade ia me amar e a outra metade ia me odiar. Porque cara, eu me identifico muito com a falta de paciência da Carol Conká em alguns momentos. E eu sou um pouco parecido, os dois capricornianos. Só aí dá pra você ter uma ideia de que, né? Então, e eu fico pensando assim, cara, ela foi cancelada por isso. Talvez eu faria pior. E aí, pegando esse gancho, eu fico pensando assim, cara, mas tudo bem, né? A internet, a galera julga mesmo e quem tá ali exposto é pra isso. Mais ou menos. Só que eu acho que falta um pouco das pessoas se questionarem assim, cara, eu tô criticando o que ela tá fazendo, mas como que eu seria? O que eu faria se eu tivesse lá? Será que eu seria boazinha? Será que eu seria compreensiva? Será que eu não ia apertar o juízo de alguém? Será que eu não ia ser escroto com alguém? Sabe? Tipo, porque é muito fácil a gente, da nossa casinha, do nosso conforto, do nosso lar, nosso ar-condicionado, sabe, com uma mantinha gostosa, tá olhando lá uma pessoa fazendo um absurdo e falar: nossa, horrível, horrorosa, bota ela na fogueira. Sendo que você não sabe bem como que você reagiria estando na mesma situação, né? Então, assim, eu sinceramente não sei, sabe? Como que seria a minha convivência dentro da casa, com quem que eu ia me aliar, se eu ia me aliar com uma pessoa completamente duvidosa, ou se eu ia achando que ela tava bem, ou ia me aliar com uma pessoa fraca, enfim, né? Eu viajei aqui, mas o que eu quero dizer é, cara, será que o que eu quero tem tanta força a ponto de, quando eu chegar lá, seja, né, vamos supor, o Big Brother, seja concluir o teatro, seja viralizar, será que a força do que eu quero vai ser suficiente para que eu ignore os pormenores que existem no meio, né? Eu fico me questionando isso, sabe? Se quando eu estiver nesse meio, eu vou conseguir lidar bem com os cenários. Porque é conviver com pessoas e, né, a quantidade de influenciadores e pessoas, de modo geral, que, enfim, são uma coisa na internet e quando você conhece pessoalmente são completamente, enfim, escrotas, né? Eu tive uma situação que eu conheci um humorista que eu era apaixonado. Não vou falar para também não gerar, né, polêmica, sei lá onde esse vídeo vai parar, mas eu fui falar com ele, ele e um amigo dele, os dois são influenciadores e humoristas. E aí, um deles, cara, me recebeu, assim, maravilhosamente bem, sabe? Ele me abraçou, ele me beijou, ele conversou comigo, ele... Cara, vamos tirar foto, óbvio, não sei o quê. E aí o outro, que inclusive era o que eu gostava mais, cara, ele me olhou com um olhar de desdém, assim. E assim, gente, eu sou muito de respeitar. Se eu percebo que a pessoa não tá afim de tirar foto, eu sou zero de importunar. Esses dias eu tava num shopping, encontrei a Erika Hilton, que eu sou apaixonado. E eu percebi que ela não tava na vibe. Ela tava conversando com uma amiga dela, sabe? Super bem e tal. E eu fiquei com aquela vontade e eu não cheguei. Porque eu falei, cara, vou respeitar. Eu só olhei de longe, esperei ela olhar pra mim, trocar olhares comigo. Eu falei, cara, muito obrigado, te amo, te admiro muito. Parabéns por tudo que você tá fazendo. E seguir a vida, né? Então, eu não sou essa pessoa sem noção de sair, vai ter que dar foto sim. Porque eu entendo que as pessoas precisam ser respeitadas, nem sempre a gente tá bem e tudo mais.
Mas nesse dia, essa outra pessoa, que esse outro influenciador, esse outro humorista, não tava, tipo, cabisbaixo, num cantinho, sabe? Não, ele tava super conversando com os amigos dele, super feliz, super alegre. E eu pedi licença e falei: olha, você pode tirar uma foto comigo? Ele me olhou assim, como quem olha pra sei lá, pedaço de bosta, sabe? E ele, tipo, Ai, claro. cara, aquilo me deixou mal num nível. Eu quase falei, cara, não precisa, fica tranquilo. Porque o outro tinha me recebido tão bem que ele quase roubou a vibe da outra pessoa que foi maravilhosa, sabe? Então, eu fico também pensando assim, cara, será que quando eu chegar nesse meio, eu vou conhecer pessoas que pela internet eu amo, sou apaixonado e a vida real não é bem assim? Ou a pessoa vai ser escrota, sabe? Dei uma viajada aqui, mas eu acho que eu me fiz entender. Então, isso me deixa um pouco, sabe? E no final das contas, cara, pessoas são difíceis, pessoas são complexas. Eu sou complexo, eu sou difícil, eu não sou fácil. Só que acho que beira. Só um minutinho. Garganta ressecou. Só que eu fico assim, cara, eu sei que eu sou difícil e tudo mais, mas eu tento o meu máximo possível pra eu ser simpático com uma pessoa que não tem nada a ver com meus problemas. Eu tento, né? Não que eu sempre consiga. Então, não sei. Enfim, acaba que a gente acaba se frustrando porque a gente vê a pessoa na internet tão, sabe, maravilhosa, com falas incríveis e tudo mais, e a gente chega ali na hora e vê que não é bem assim. Não sei. Esse foi o Conversas Aleatórias. Eu tinha uma história pra contar hoje, mas eu não tô muito no clima, porque a semana foi bem desgastante, foi bem punk. Mas eu não quero perder o compromisso que eu tenho comigo mesmo, primeiramente, de gravar os vídeos pelo menos uma vez por semana, porque acaba que é isso, né? Tem empolgação ali do início, e aí grava e não sei o quê, e aí não grava uma semana, é tipo academia. Ai, na outra não sei, vou. E quando vê, você tá 2 meses fora, não grava mais, e eu sei que chegou um monte de gente aqui. Agradeço a todos que chegaram, que quiseram se inscrever no canal. Então, eu tenho esse compromisso primeiramente comigo, que eu me comprometi a não deixar isso morrer, a não deixar o desânimo bater. Então, eu tô aqui por isso, primeiramente por mim, e segundamente pelas pessoas que chegaram e estão aqui me incentivando, comentando nos vídeos. Tem pessoas que saíram daqui do YouTube, me acharam aqui, foram lá no Instagram e começaram a me seguir também. Outra aleatoriedade. E a vida do criador de conteúdo, né? E eu vou falar com uma pessoa muito iniciante. Ela é muito doida, cara, porque tem dias que eu tô com uma criatividade lá em cima e super confiante. Não é isso, cara, com a corda toda. E aí, no dia seguinte, eu fico, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Ninguém vai me assistir, ninguém vai me ver. Pra que eu tô fazendo isso? Tô perdendo meu tempo, podia estar fazendo outra coisa. Então, oscila muito, sabe? Até por isso que eu tô. Cara, não, eu não vou desistir, porque eu acredito. Esses dias ruins de eu duvidar de mim mesmo, de eu não acreditar, eles são passageiros. Então, por isso que eu me forcei, entre muitas aspas, a estar aqui hoje. Eu cheguei no final do dia, eu tava com a cabeça explodindo de dor de cabeça. Por N motivos que aconteceram durante a semana. Eu falei, não, cara, eu vou tomar um banho, sabe? Vou dar uma revigorada, jogar energia pra cima e eu vou gravar. E aí eu falei, cara, mas eu não tô afim de gravar a história que eu queria falar, porque eu não tô naquele pique de gravar, né? Falei, cara, então eu vou abrir um quadro novo, sabe? Tipo, conversas aleatórias. Então, um quadro que a gente fala de coisas aleatórias e desenvolve e troca ideia, porque meio que é isso, né? Eu tô aqui falando e vocês estão me escutando. Então, se vocês tiverem alguma ideia, Joca, traz isso, fala sobre isso, me mandem. Muitas pessoas já me mandaram algumas ideias ou algumas inspirações. Agradeço muito também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, por acreditarem no meu projeto, que é esse canal. E comentem aqui o que vocês acharam
desse desabafo longo que eu fiz, que pode ser que não tenha feito sentido nenhum. E fiquem com a vinheta, que ela tem uma explicação do porquê dessa vinheta. Essa música da Beyoncé, que eu sou extremamente fã, sou apaixonado, ela fala sobre isso. Eu quero, eu consigo, eu vou atrás, eu batalho. Porque a outra vinheta tava muito sonsinha, muito, sabe? Tipo, ai... Eu falei, não, eu quero colocar uma coisa mais impactante. E aí eu pensei e cheguei, obviamente, na diva, né? Tentei colocar de um jeito que o YouTube não me penalize por direitos autorais. Acho que eu consegui. Depois eu falo pra vocês se deu certo ou não, tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.